Glória a Deus, aleluias. O Rei está voltando. E Ele vem nos buscar. Quantos estão esperando? Quantos estão esperando a vinda do Senhor? Diz, ora vem, Senhor Jesus. Diga assim, ora vem, Senhor Jesus. Graças a Deus. As crianças estão sendo convocadas para o seu local de culto. Abra sua Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo 16. Mateus 16. Glória a Deus, aleluias. Vamos ler versículos 13 até o 17. Vamos colocar em pé em reverência a palavra que será lida, amém, queridos? Glória a Deus. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne ou sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Amém? Virar isso um pouquinho mais para cá, não deixa as folhas da Bíblia parar. Glória a Deus, aleluias. Sei que o tempo tem estado quente, mas tenham um pouquinho de paciência. Nós contratamos a instalação de mais um climatizador, ele vai ficar ali no centro, bem ali no meio, e vai trazer mais conforto, especialmente para aquelas pessoas que ficam mais ao fundo, né, do meio para o fundo, quando o alcance aqui não chega tão bem lá. E agora está dependendo, Enoque, daquele seu contato lá, né? Eu quero uns 10 dias, mas já passou quase uma semana, então estou contando que daqui uma semana. Olha só, ele está falando da manhã ou terça, então a notícia é melhor ainda, né? Manhã ou terça, mais potente do que esses aqui, ele tem uma capacidade de distribuir bastante, né? Saídas, eu acredito que vai melhorar substancialmente o conforto aqui dentro. Amém, queridos? Amados, há uma pergunta que eu quero que você guarde aí dentro do seu coração e que eu pretendo que te inquiete, não somente ao longo desta palavra, mas que essa pergunta continue a ecoar, a te incomodar durante toda esta semana, durante esse mês, durante o próximo mês, durante o próximo ano, e que esta pergunta venha te questionar e que você venha se auto-questionar com ela. E a pergunta que eu gostaria de fazer a você, de sugerir a você, é: qual o nível do seu relacionamento com o Senhor? Deixa eu repetir para que isso fique gravado no seu coração. Qual o nível do seu relacionamento com o Senhor? As pessoas têm níveis de relacionamentos diferenciados com o Senhor. Há aqueles que não se relacionam, mas o foco desta palavra nessa noite não é abordar ou impactar ou constranger ou cutucar aqueles que não se relacionam com Deus. Porque eu acredito que se tem alguém aqui nesta igreja, qualquer pessoa que esteja aqui, ele tem pelo menos um nível periférico,
um nível superficial de relação com Deus. Se Ele está aqui, se alguém está aqui, qualquer pessoa que esteja aqui, tem pelo menos um nível superficial de relação com Deus. Acho interessante a abordagem de Jesus. Jesus faz esse questionamento aos seus discípulos, logo após ter momentos bastante severos, apertado pela multidão que estava diante dele. E no meio daquela multidão tinha uma casta de pessoas, um grupo de pessoas dos fariseus e saduceus. E essas pessoas, elas normalmente rodeavam Jesus. Onde Jesus estava, essa classe de pessoas estavam por perto. Normalmente eles não aproveitavam muito da reunião, não. Eles não iam ali para receber milagres, eles não iam ali para conhecer mais de Deus, não. Eles estavam sempre ali tentando achar uma armadilha, uma forma de encurralar Jesus. Talvez numa palavra, talvez numa menção, talvez em algum ato que eles pudessem usar para condenar Jesus, usar para acusar Jesus de algum crime, de alguma forma de contradição com a lei, contradição, uma manifestação que eles pudessem usar para acusar Jesus, talvez diante do César, diante de Roma. Aquelas pessoas não tinham nenhum objetivo de conhecer Deus. E é interessante porque elas achavam que conheciam Deus. É um fato notável que aquelas pessoas não eram ateias. Elas eram pessoas religiosas. Eles eram judeus. Eles, na sua maioria, eram praticantes da lei, a lei de Moisés. Se viam, inclusive, melhor do que as outras pessoas. Eles achavam que estavam num nível das suas relações com Deus muito bom, muito bem. Mas Jesus pergunta pergunta aos seus discípulos, o que diz o povo a respeito do Filho do Homem? Há duas respostas, e depois que ele faz essa pergunta, e Pedro levanta e dá o depoimento e diz como as pessoas que cercavam Jesus no meio daquelas multidões que estavam sempre apertando Jesus aqui ou ali, acompanhando, ele faz outra pergunta. Ele diz, e vocês? E vocês que são os meus apóstolos? E vocês que são as pessoas da minha intimidade? E vocês que estão comigo, o que vocês dizem? Amados, são duas respostas diferentes, bem diferentes. São duas respostas que não contradizem necessariamente, mas são duas respostas que revelam dois níveis bastante contundentes de relações que as pessoas normalmente podem se alimentar com Deus. E agora eu quero me ater a esses níveis de relacionamento dos cristãos, daqueles que conhecem Deus, daqueles que proferem de alguma forma uma fé em Deus, uma fé em Cristo, são cristãos, são tidos como cristãos. Os discípulos de Jesus dizem assim, olha, a multidão diz, alguns dizem que você é João Batista. Mas João Batista era contemporâneo de Jesus, era primo de Jesus. Muitos deles viram João batizar Jesus, então como é que alguém poderia achar que Jesus fosse João? Quer dizer, em hora Jesus manifestava como João, hora como Jesus, parecendo aquelas novelas da Globo, né? De repente tem os dois ali juntos, né? As duas pessoas, e inclusive com cara diferente, mas eles eram o mesmo. Ora, é estranho, né? Outros diziam, não, alguns dizem que você é Elias. Lembrando que Elias, ele foi trasladado, ele não experimentou a morte, foi levado vivo aos céus, né? E alguns então diziam, não, é Elias desceu, transfigurou agora nesse profeta chamado Jesus de Nazaré. Mas acontece que Jesus nasceu de uma mulher. Jesus tinha um endereço. Jesus cresceu, era um menino, então como é que é isso?
Elias não morre, mas de repente Elias volta, encarna no ventre de uma mulher e cresce como um carpinteiro? Outros diziam, não, tem pessoas que dizem que tu és Jeremias, ou alguns dos profetas. Irmãos, dado a essa pleiade, essa série de visões, de perspectivas, nós podemos dizer que a multidão, de uma maneira geral, tinha uma visão de Jesus, assim, superficial. Eles tinham uma visão de Jesus, na verdade, uma visão equivocada. Sabe, os discípulos de Jesus não apresentaram nenhuma perspectiva daquelas pessoas, daquela multidão, que fosse aceitável. Nenhum deles. Eles não citaram que dentro da multidão, por exemplo, alguém dizia, não, alguns estão dizendo aí que tu és o Messias, Filho de Deus. Não. No meio da multidão, ninguém tinha esse entendimento, pelo menos no depoimento dos discípulos de Jesus. E aí então Jesus parte para o segundo questionamento. E você? E vocês? Vocês que são meus apóstolos, vocês que são os meus discípulos, o que vocês dizem a respeito do Filho do Homem? Então Pedro levanta, como sempre Pedro, né? Pedro deve ter surgido ali um impasse, um certo silêncio, mas Pedro quebra o gelo e Pedro diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus olha diretamente para Pedro e diz assim: Simão Bajonas, Simão, filho de Jonas, não foi carne, não foi sangue que te revelou estas coisas, mas foi o meu Pai que estás nos céus que te revelou estas coisas. Amados, há dois níveis que nós podemos decidir, que nós podemos escolher, ou às vezes não escolher, porque eu tenho percebido que muitas coisas das nossas vidas nós nem escolhemos, elas vão acontecendo, nós permitimos que elas vão acontecendo, porque quando nós não escolhemos o caminho que nós vamos andar, nós sempre vamos estar andando numa direção que nós não conhecemos, vamos estar caminhando por um caminho qualquer, que nós não sabemos de onde estamos vindo e às vezes não estamos sabendo aonde estamos e muito menos aonde vamos chegar. Você sabe aonde você está? Você sabe para onde você está indo? Você sabe qual é o nível que você tem? O nível da sua relação com Deus? Você está certo dela? Sabe, queridos, nós percebemos que nesse nível periférico, esse nível daqueles que ficam na periferia, daqueles que não têm o entendimento, era a multidão, toda aquela multidão. Sabe por que as pessoas ficam na periferia? Sabe por que a maioria estão distante e tem uma relação superficial com o Senhor? Sempre foi assim? Porque a intimidade tem um preço. Sempre teve um preço. Lembra da história daquele jovem rico, advogado, que chega a Jesus e começa com a conversa: que devo eu fazer para herdar a vida eterna? E Jesus começa a discorrer sobre algumas coisas e ele vai marcando ponto, né? Vai marcando ponto e ele vai bem. Ele era um rapaz com uma boa ética, era um rapaz de boa moral, era um rapaz religioso que seguia os preceitos da lei de Moisés, tinha atenção aos mandamentos. Ora, queridos, ele estava só esperando terminar aquela conversa para Jesus dizer: olha assim, olha, você é nota 10, falta nada para você. Na verdade, a expectativa dele era exatamente essa: o que eu devo fazer? Jesus, ele queria que Jesus falasse: você não precisa fazer mais nada. E ainda levantasse e falar: olha aqui, vocês estão vendo esse rapaz aqui, ó? Isso é um exemplo para todos vocês. Faça igual ele.
E aí vocês vão entrar no reino dos céus. Mas ele fica muito decepcionado. Sabe por quê, queridos? Porque toda aquela lista de boas ações daquele rapaz não tinha um conteúdo, não tinha um nível de relacionamento profundo com o Senhor, faltava intimidade. E Jesus então diz assim: olha, há muitas coisas na sua vida que te afasta da intimidade. E dentre as coisas que afastavam aquele rapaz da intimidade, Jesus percebeu que estavam os bens dele. Às vezes as pessoas pensam que Deus ele é inimigo da prosperidade, é inimigo das pessoas que têm recursos, dos ricos, então quer ver todo mundo pobre. Mas Jesus sabia que o tesouro daquele homem estava nos seus bens, o coração dele estava nos seus bens. Então Jesus diz: vai, vende tudo que você tem, vem, segue-me e terás um tesouro no céu. E a palavra diz que aquele rapaz saiu triste, cabisbaixo. Sabe por quê? Porque ele tinha muitos bens. E de fato o coração dele estava nos seus bens. E os bens daquele rapaz eram o tesouro dele. E ele não estava disposto a abrir mão dos seus tesouros por conta da intimidade, por conta de seguir Jesus. E ele então decide que era melhor ele deixar essa história do reino dos céus para lá e se apegar aos seus bens. Amados, quando nós estamos fascinados pelo brilho do ouro, pelas coisas dessa vida, deste século, nós não conseguimos fazer uma escolha, uma opção pela intimidade, por caminhar com o Senhor. Vem e segue-me. Seguir Jesus? É fácil seguir Jesus? Responda aí dentro do seu coração: é fácil seguir Jesus? É fácil, pastor Ricardo? É fácil, pastor Sam? Tem sido fácil para você? Tem sido fácil? Tem sido fácil, pastor Raul? Posso dizer também que para mim não tem sido fácil. Não tem sido fácil. Mas o chamado do Senhor é para isso. Ele nos chama para segui-lo. Ele nos chama para ir após Ele. O chamado do Evangelho, desse Evangelho, é uma palavra muito dura. Aquele que quiser vir após mim, negue-se cada dia. Não é de vez em quando, não. Não é depois que você tiver com a cabeça branca, igual o pastor Ailton, né? 60 anos de idade. Aí você começa a renunciar algumas coisas e vai seguir Jesus. Não, é cada dia negue-se a si mesmo. Irmãos, ontem eu tive que negar a mim mesmo, hoje eu já tive que negar, e certamente se eu quiser seguir a Jesus amanhã, eu terei que renunciar a algumas coisas. E isso terá que ser feito, decidido hoje. Hoje eu preciso decidir qual é a forma que eu vou caminhar amanhã, porque se eu não decidir hoje e deixar para pensar nisso amanhã, certamente eu vou perder o time, eu vou perder o início do dia de amanhã, porque depois da meia-noite daqui a cerca de 3h30 já será amanhã. Já será amanhã. Então será tarde para mim pensar o que eu vou fazer no dia de amanhã, porque o dia de amanhã já terá começado daqui 3h30. Mas o que eu vou fazer depois de amanhã, o mês que vem, o ano que vem, eu tenho que decidir hoje. Acho interessante o confronto de Josué, a nação de Israel, no momento que eles estavam, cada um querendo cuidar da sua vida, cada um querendo cuidar da sua propriedade, cada um querendo cuidar da sua fazenda recém-adquirida em Canaã. Então Josué levanta no meio da multidão e diz: decida hoje agora a quem vocês vão seguir, porque eu e a minha casa, isso já está decidido, seguiremos ao Senhor. Sabe, queridos, Josué disse que ele decidia a quem a casa dele haveria de servir. Então cabe a mim, a Ailton, José Alves, decidir quem a quem a minha casa vai servir. Cabe a você, Mike, é quem dome, alguma coisa parecida com isso.
Van Ekendong, né? Cabe a você decidir a quem a sua casa vai servir. Cabe a você, Romário, decidir a quem a sua casa vai servir. Cabe a você, Enoque, Sami, Aurélio, João, Benilto. E não venha amanhã ou depois, ou lá no portão dos céus dizer para Jesus: olha Jesus, sabe de uma coisa? A coisa lá em casa foi difícil e não deu para me decidir. Não, você não vai falar isso para o Senhor, porque o Senhor te colocou nessa terra como homem. Estava esses dias conversando com o pastor Dari, e ele estava mais ou menos fazendo aquela oração do fariseu, né, Dari? Até falei para ele: Dari, essa oração parece um pouco a oração do fariseu. Oh Deus, obrigado porque eu nasci homem. É mais ou menos assim, né? Obrigado porque eu nasci homem, Senhor. Pastor, eu sou muito feliz de ter nascido homem. E eu concordei com ele, é muito bom ser homem, mas é uma responsabilidade muito grande em ser homem. Ser homem significa ser sacerdote. Ser homem significa tomar decisão, atitude. E você não pode deixar ela sequer passar da hora. Sequer você pode perder o tempo da decisão. E é por isso que Josué diz: decida hoje. Não deixa para decidir amanhã. Sabe, queridos, lembra de João capítulo 6, versículo 60? Jesus estava mas no mesmo nível de conversa de Mateus capítulo 16. As pessoas apertando Jesus, cada um querendo sinal. Interessante, irmãos. Deixa eu dizer um negócio para você. Toda pessoa que tem um nível superficial de relação com Deus fica pedindo milagre. Milagre, 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 milagre. Deus faz milagre, Deus faz isso, Deus faz aquilo. Ah, mas se Deus me curar. Ah, mas se Deus me der um emprego. Ah, mas se Deus me der um casamento. Ah, mas se Deus resolver os conflitos lá na minha casa. Ah, mas se Deus me curar da minha hérnia, curar da minha perna, do meu joelho, do meu pé, da minha cabeça, da minha mão. Estão sempre dependendo de alguma coisa. Estão sempre colocando alguma coisa entre a sua inércia, a sua falta de atitude espiritual e aquilo que eles supostamente decidiriam ser, caso o Senhor viesse a fazer aquilo que eles entendem precisar. E as pessoas estavam pedindo sinais. Interessante, queridos, que eles pedem sinais exatamente nos momentos em que Jesus está fazendo multiplicação de pão, alimentando 5.000 pessoas com 5 pães e 3 peixinhos, curando enfermos, abrindo olhos ao cego, fazendo caminhar aleijados. E eles ficam pedindo sinais. Mas é interessante porque eles são muito assim, Senhor, mostra-nos um sinal do céu, um sinal do céu. Como, pastor Sam, curar cego de nascença, multiplicar pão num deserto fosse coisa da terra. Coisa da terra. Eles são muito cara de pau, não é verdade? Mostra um sinal dos céus. Sabe o que eles estavam pensando? Imagina o que eles estavam pensando. Que Deus aparece ali nas nuvens e fala assim: olha, vocês estão vendo esse rapaz aí, ó, esse Jesus lá de Nazaré? Ele é o meu filho. É ele que é meu filho. Ora, mas isso já tinha acontecido de certa forma, lá no batismo, no Jordão, quando Jesus estava sendo batizado, viu-se um pombo e uma voz do céu que dizia: esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Sabe, queridos, mas quando nós temos o nosso coração endurecido, não há sinal que baste. Nós estamos sempre querendo mais sinal. Não há milagre que seja suficiente. Nós estamos sempre querendo um milagre de hoje, porque o de ontem já ficou velho. A multidão procurava Jesus e dizia: Senhor, mostra os sinais. E Jesus diz assim: olha, vocês comeram pão na última reunião e vocês querem pão de novo. Então vocês estão viciados em comer pão. Vocês estão com muita fome, mas vocês não estão com fome da palavra. Vocês estão com fome de comida. É de pão, é de fermento, é daquele pão da padaria. As pessoas que vivem nesse nível superficial, queridos, eles só pensam nas coisas da terra. E Jesus confronta eles várias vezes: vocês precisam pensar nas coisas que são do alto.
Vocês precisam pensar nas coisas que são eternas, porque os gentios e o povo desta terra se preocupam com o que vão comer, com o que vão beber, com o que vão vestir. Destas coisas todos os gentios se preocupam, mas vocês não são gentios, vocês são filhos e são descendentes de Abraão, vocês têm uma promessa de redenção, vocês têm uma promessa para a eternidade, então vocês precisam pensar nas coisas que são do alto e não nas coisas que são da terra. Então vá cogitando, vá pensando aí em que nível você está. Porque se o seu pensamento está sempre ocupado com as coisas dessa terra, trabalho, carreira, família, emprego, carro, casas, bens, desconfie, querido, que seu nível não é um nível de profundidade. Não é um nível de profundidade. Porque quando você está no nível de profundidade, então você atende ao chamado do Senhor. E às vezes o chamado do Senhor é um chamado drástico. Para Pedro foi assim: Pedro, larga as redes, Pedro. Deixa esse barco. Entrega esse barco para Jonas, para o seu pai, porque a partir de hoje eu te farei pescador de homens. E Jesus faz o mesmo convite para Tiago e para João, 2 irmãos. E Jesus começa a juntar homens. Jesus passa na coletoria. Ali estava Levi, Mateus, ou Levi, cobrador de imposto, um homem rico, porque os cobradores de impostos, queridos, estavam no topo do funcionalismo público. Eram homens que normalmente ganhavam muito bem, se tornavam ricos, à custa da exploração do seu próprio povo. Mas sabe, queridos, Jesus chama Levi, e a Bíblia diz que Levi se levanta daquela coletoria e começa a seguir Jesus, faz uma festa na casa dele, convida os amigos, e a partir daquele dia, Levi não é mais funcionário do Império Romano, mas Levi se torna Mateus. Mateus é considerado o príncipe dos apóstolos, porque escreve a respeito de Jesus como nenhum escreveu, como escreve a respeito de Jesus como o Filho de Deus, né? É o evangelho mais extenso, mais detalhado, apresenta ele como rei, como Filho de Deus, em detalhes. Então Levi tem uma perspectiva muito aguçada para apresentar Jesus na sua majestade, na dignidade de Jesus. Ele começa falando já lá da genealogia de Jesus e vai aprofundando ao longo de todo esse livro. Mas esse homem ouviu a voz, saiu da periferia, saiu do meio da multidão e entrou para o ciclo restrito mais próximo. Sabe, queridos, entre esses que estão no nível profundo estava Pedro. Não é fácil estar nesse nível de intimidade. Nem sempre aqueles que estão nesse nível são elogiados, nem sempre eles são apresentados assim: olha, está aqui, olha só, esse homem, essa mulher, olha que maravilha, ele é da minha estreita relação. Às vezes Jesus dirigiu para Pedro com palavras muito duras: Pedro, você é incrédulo, Pedro, você é medroso, Pedro, você vai me negar. Para um Pedro que tinha convicção, certeza, que ele jamais negaria Jesus. Sabe, queridos, quando nós estamos no nível profundo, de profunda intimidade, o Senhor conhece a gente, mas conhece tão de perto, Ele sabe até onde você vai, sabe qual é o tamanho da sua coragem, sabe qual é o tamanho da sua disposição, sabe qual é o tamanho da sua fé, porque você está lá. Quando Jesus diz Simão Barjonas, Ele está dizendo: Simão, filho de Jonas, eu te conheço muito bem, e você me conhece, eu sei quem é seu pai, eu entrei na sua casa, eu comi da sua comida, eu deitei e dormi lá na sua casa, eu fiz milagre dentro da sua casa, fiz milagre na sua família, sei quem você é da intimidade. E sabe, queridos, quando nós estamos na intimidade, o Senhor fala conosco de uma maneira muito mais severa, às vezes, do que Ele fala com outras pessoas que estão na periferia. Porque Ele quer nos conduzir, Ele quer nos ensinar,
Ele quer que nós entendamos quem somos, porque às vezes nós nos enganamos. Nós pensamos que somos o tal, somos herói da fé. Olha só está me faltando agora receber das mãos do Senhor o título de nobiliarco, de nobreza. Olha, esse aqui é herói dos heróis, herói da fé, lá do século 21. Mas às vezes nos assustamos, porque quando nós chegamos tão perto, muito perto do Senhor, Ele olha para dentro de nós, Ele vê exatamente o que está dentro de nós, vê exatamente o que está dentro do nosso coração, o que nós sentimos, o que nós pensamos. E dado a essa intimidade, Ele vai falar. Ele vai dizer: filho, você não está bem não. Você está meio para baixo. Você está meio devagar. Você está meio desanimado. Você está meio covardão. Você não é essa fortaleza toda que você pensa que é, não. Mas é assim, queridos, é que vale a pena. Porque às vezes nós nos enganamos a nós mesmos. E a palavra do Senhor diz: aquele que pensa que está de pé, fica firme. Aquele que pensa estar em pé, fica firme. Porque às vezes nós pensamos que estamos em pé, mas já estamos sentados há muito tempo. Às vezes nós pensamos que estamos sentados, mas já estamos deitados há muito tempo. Às vezes nós pensamos que estamos vivos, mas já estamos mortos. Entre aqueles que alcançaram um nível de profundidade na relação espiritual estão personagens como Daniel, seus 3 amigos lá na Babilônia. Certamente está Davi. Em qualquer relação de pessoas que são íntimas de Deus, estaria Davi. Está Davi, não tenha dúvida. Alguém tem alguma dúvida disso? Sim ou não? Está José, está Paulo. Mas acontece que Davi, irmãos, tropeçou feio. Davi tropeçou feio. A despeito de ter profundidade na sua relação com Deus, ele tropeçou feio. Davi caiu. Ele só não ficou prostrado, sabe por quê? Porque havia uma decisão no coração de Davi de se levantar. Ele diz: não ficarei prostrado, eu vou me levantar. E ele se levanta. Desde que entrou esse ano, nós começamos, lá no final do ano de 2022, nós começamos a falar, consagrar esse ano e dizemos: o ano de 2023 será um ano de resgatar talentos. Às vezes nós pensamos nessa história de resgatar talentos, Dari, como quem pega uma picareta, né? E pega um mapa, e está aqui com o mapa: olha, meu talento deve estar aqui, meu talento deve estar ali, quem sabe o meu talento está acolá. E depois, já no dia 3 de dezembro de 2023, praticamente passado um ano, tem gente que ainda não conseguiu entender o mapa, pastor Sami. Estão olhando para o mapa, está dizendo: eu acho que esse mapa está em japonês. Eu acho que esse mapa está em chinês. É por isso que eu não entendi. Sabe por quê, queridos? Porque não viu talento nenhum. Não viu talento nenhum surgir. Ou se não estão dizendo: o chão está duro demais. Picareta aqui não vai resolver. Precisa de uma retroescavadeira. Mas sabe o que eu descobri? Também não sabia onde é que estaria o talento. E também não sabia como é que ele seria cavado. Quando nós começamos isso, eu não sabia onde é que estava e nem como seria cavado. E eu tenho que ser honesto e dizer que eu ainda não sei onde estão a maior parte dos talentos que eu preciso de resgatar. Mas uma coisa eu sei: hoje eu tenho certeza que o lugar de cavar talentos é no altar do Senhor. O lugar de resgatar talentos é na presença do Senhor. Então não tem jeito de errar a direção. Você não precisa de um mapa. Você só precisa de uma decisão. Aproximar do Senhor, se dobrar diante dele e perguntar: Senhor, onde é que estão os talentos que eu tenho que cavar? Eu tive uma felicidade grande, porque lá em dezembro eu já sabia que teria que fazer uma cirurgia de hérnia, e estava marcado para janeiro. E quando eu fui fazer essa cirurgia,
e fiz essa cirurgia, ali no hospital, já em convalescência, eu comecei a entender essa realidade, que eu precisava me aproximar mais de Deus, que eu precisava buscar mais a Deus, que eu precisava mergulhar mais fundo. Eu estava meditando esses dias sobre a minha vida. Eu descobri que se eu tiver que definir a minha vida em uma única palavra, toda a minha vida, em uma única palavra, especialmente a minha vida da juventude para cá, eu definiria ela como, na palavra estabilidade. Eu posso dar curso de estabilidade. Eu poderia ter um diploma de estabilidade, mestrado e doutorado em estabilidade, pastor Sandro. Descobri que eu sou muito bom em ser estável. As minhas coisas são estáveis. Uma família estável, filhos estáveis, uma esposa estável, um casamento estável. Meu casamento é hoje tão bom quanto ele era 20 anos atrás, talvez até um pouquinho melhor. Meus filhos são maravilhosos, minhas noras maravilhosas. A minha carreira foi marcada por muita estabilidade, terminei, completei, né? Com estabilidade tal que quando chegou a época de eu aposentar, eu não queria nem aposentar, porque eu estava com muita energia ainda para trabalhar. Trabalhei mais 3 anos depois. Eu hoje tenho o mesmo peso que eu tinha 20 anos atrás. Eu uso as mesmas camisas, tem algumas delas que eu usava 20 anos atrás, o terno que eu usava 20 anos atrás eu uso hoje, tem alguns que ainda é de 20 anos. Lá em casa ainda tem terno de 20 anos, eu tenho algumas roupas de 20 anos e cabe direitinho. O peso é o mesmo. Estabilidade. Minha saúde hoje é igual a que eu tinha quando eu estava com 40 anos, talvez até um pouco melhor. Estabilidade. Mas sabe, queridos, o Espírito do Senhor tem me incomodado nesses dias de uma maneira muito especial a respeito disso. Não que estabilidade seja uma coisa ruim, mas sabe, a estabilidade te leva ao lugar conhecido. A estabilidade, ela te leva ao lugar que você planejou, que você projetou. A estabilidade só te leva àquele lugar que você constrói com seus próprios meios e recursos, com as suas mãos, com as suas habilidades. E na última vez que eu preguei aqui, eu falei isso com os irmãos. Eu não sei aonde eu poderia estar, se lá no início da década de 80, quando eu estava saindo da adolescência, eu era um teenager, estava entrando agora nos 20, eu sou de 63, então em 80 eu estava com 17, mas eu estava sendo cutucado pelo Espírito daqui e dali, estava sendo sacudido, balançado, estava recebendo descarga de poder do Espírito de Deus. Eu não sei o que teria acontecido se eu tivesse feito uma outra opção e falado, não é a estabilidade que eu quero as águas profundas, porque eu tenho descoberto que eu gostei das águas que batem aqui nos lombos e aqui no peito. Achei muito bom ficar com o nariz de fora, confortável, e eu construí um modelo de vida para isso. Pastorei uma igreja estável, daí a igreja, uma igreja boa. Sonho de muitos pastores de liderar uma igreja como essa. Mas sabe, queridos, eu não posso deixar de olhar para trás e pensar, e se eu tivesse optado pela não estabilidade? E se eu tivesse optado para mergulhar até cobrir a minha cabeça? Porque o meu coração sempre foi do altar. O meu coração sempre foi de Deus. Eu levei a minha família a amar a Deus. Levei meus filhos a amar a Deus. Mas sabe, querida, que a minha cabeça sempre esteve no controle de tudo. A minha mente, o meu raciocínio sempre esteve administrando tudo. Nenhum passo em falso, nenhum mau negócio, nenhuma decisão esdrúxula, nenhuma decisão precipitada, nada, tudo muito bem pensado, tudo muito bem calculado, nenhuma aventura, tudo muito seguro. Mas sabe, queridos, quando o Espírito do Senhor fala com o profeta Ezequiel,
ele está numa praia olhando para o rio e ele diz, vai entrando. E ele entra, a água bate nos tornozelos e diz, vai mais fundo. A água vai nos joelhos, depois aqui nas coxas, aqui nos lombos, depois no peito. E o Espírito do Senhor diz, vai às águas profundas. E as águas se tornaram tão profundas que cobriam a cabeça. E ele tinha que se mergulhar totalmente. Ele não tinha mais o controle. Então ele é conduzido pelas águas. Quando as águas cobrem a nossa cabeça, nós não sabemos para onde vamos. Nós já não temos mais o controle de nada. Nós não sabemos o que é que vai dar, porque isso está agora na dimensão do Senhor. Ele controla o meu pensamento, a minha decisão está na mão do Senhor. Eu não posso deixar de pensar que depois de ter vivido, de acordo com as estatísticas do IBGE, pelo menos 3/4 da minha vida. As estatísticas dizem que a expectativa de vida de um homem no Brasil é em torno de 76, 77 anos. Então, se eu tiver mais 20 anos, quer dizer, mais 1/4, eu já vou estar no lucro, vou estar com 80, mas eu não sei se eu vou chegar lá. Mas eu estou fazendo as contas como se eu tivesse mais 20 anos. E agora eu tenho dúvida. Eu tenho dúvida se será possível retomar de onde eu parei. Lá quando eu estava apenas com 1/4 da minha vida, apenas vivido, saindo da adolescência. Se é possível retomar aquela trajetória de dependência de Deus, não perder nada que Deus me deu, de forma nenhuma, meus filhos, minha esposa, minha casa, a minha família, não é isso que eu estou dizendo, mas recomeçar agora na dependência do Espírito, na dependência completa, deixar as águas me cobrirem, e experimentar o sobrenatural de Deus, experimentar o novo de Deus. Eu não sei se vai dar tempo, mas eu estou me esforçando. Quando você decidir entrar num nível de intimidade com Deus, deixa eu te falar algumas coisas. Eu estou fazendo isso há quase 1 ano, todos os dias. Às vezes eu chego o horário de eu falar com o Senhor, de eu relacionar com Ele. Às vezes o corpo não quer, eu estou cansado. Poderia dormir um pouco mais, dormi tarde ontem. Mas sabe, queridos, às vezes eu tenho que me arrastar, e me levanto e vou assim mesmo, porque é uma decisão. Tem dia que a oração parece que está monótona, tem dia que você não sente aquela comoção, mas tem dia que a glória do Senhor se manifesta. É como se o Senhor, olha, se eu estou aqui, filho, hoje é dia de resposta, hoje é dia de untar peças de revelação. E com você vai ser assim também. E finalizando esse ano, eu chego à conclusão que isso é só o começo. Só estou no começo. Esses talentos não serão e não vão ser cavados nesse ano totalmente. Alguns deles sim. Mas haverá talentos para serem cavados no próximo ano, em 2024, 2025, 2026. Sabe, queridos, porque o novo de Deus tem para todo dia, para a vida toda. Mas eu tenho uma grande expectativa. Tenho uma grande expectativa de gastar esse último 1/4 de vida de uma forma diferente. De uma forma diferente. Para não chegar lá no fim, daqui 20 anos, de uma forma melancólica, olhando para trás e dizendo de que maneira eu impactei a minha geração. De que maneira o meu ministério fluiu. Eu continuo sendo o mesmo pastor estável de 20 anos atrás, de 40 anos atrás, e vai quase ser de 50 anos, com 80 anos, com 80, exatamente com 50 anos, eu não sei, mas uma coisa eu sei, queridos, eu vou prosseguir para o meu alvo, e a determinação do meu coração, nessa última fase, nessa último 1/4 de vida será que dá para mim convencer algumas pessoas? Será que dá para sacudir algumas pessoas? Eu mesmo preciso ser sacudido. Esses dias nós estávamos falando aqui sobre o dia de Pentecostes,
E no dia de Pentecoste, uma das coisas que aconteceu é que houve um vento veemente, línguas de fogo repartido, e tudo se moveu naquele lugar. Aquilo foi movido, sacudido, as pessoas foram sacudidas. Quero chamar o grupo de louvor aqui à frente. Nessa noite, eu vim aqui com uma expectativa muito grande, de que o Espírito de Deus, através da minha vida, através da palavra que eu estou pregando nessa noite, possa convencer você. Possa convencer você. Se eu voltasse 40 anos atrás, 43 anos atrás, eu não sei qual é a decisão que eu iria tomar, mas pode ser que eu tomasse uma decisão totalmente diferente. Pode ser que eu tomasse a decisão e dizer: olha Deus, agora eu quero o sobrenatural, eu quero ficar na dependência. E eu não sei o que a minha vida teria se tornado, mas uma coisa eu sei: ela seria uma vida impactada pela glória de Deus. Tenha vivido uma vida boa, mas eu entendo que nós podemos viver uma vida mais do que boa. Nós devemos viver uma vida conforme o propósito de Deus. A minha vida é boa, satisfatória, mas eu quero mais do que isso. Eu quero me conformar ao propósito de Deus para a minha vida. Eu quero ver Deus fazer coisas na minha vida, através da minha vida, que mude o quadro que nós estamos vivendo. Hoje nós estamos aqui na escola bíblica, estudando sobre a janela 1040. Na janela 1040, que são perímetros, limites geográficos na Terra. Quantos por cento da população está lá, pastor Aurélio? 1040, quantos por cento? 2/3? Mais de 60% das pessoas vivem nesse quadrante da janela 1040. 2/3 dos bilhões, dos 7 bilhões de pessoas da Terra. Pessoas que odeiam Deus, pessoas que se afastam de Deus, pessoas que estão caminhando a passos largos para o inferno. Mas nós podemos dizer: bem, eu não estou lá. Nós estamos no Brasil, aqui tudo é estável, o Brasil é um lugar maravilhoso, tem comida. Sabe, queridos, além da cegueira espiritual que essas pessoas, esses 66%, mais de 4 bilhões de pessoas estão vivendo nesse período, que pega parte da África, da Ásia. Essas pessoas também são marcadas pela miséria. Muitas delas levantam sem ter um pão para comer. Essas pessoas estão subjugadas, estão morrendo, estão sendo mortas, trucidadas por homens cruéis, por pessoas cruéis, que negam a elas o direito de professarem a fé, e muito menos professar a fé em Cristo Jesus. Mas sabe, queridos, às vezes a atitude nossa, da igreja, é de pessoas sonolentas, é de pessoas que não sabem quem é Jesus, e quando sabe, o vê como um curandeiro, um faz de tudo. Senhor, eu estou aqui hoje, tem uns negócios lá em casa acontecendo. Meu casamento não está muito bom não. Senhor, minha saúde também não está muito boa. Senhor, eu estou ganhando pouco. Porque quando nós estamos na periferia, nós não conseguimos olhar a dor de ninguém, olhamos somente a nossa dor. Nós não conseguimos olhar além desta vida, porque nós estamos preocupados demais com as coisas deste século. Nós entramos aqui e a glória do Senhor se manifesta no altar. Os anjos do Senhor podem estar subindo e descendo, mas tem pessoas que estão melancólicas, tristes. Como pode a noiva estar triste diante do noivo? Como pode alguém entrar na presença do Senhor do universo e depois de 2 horas, pastor Evanildo, voltar para sua casa, parece que pior do que chegou, porque está mais cansado, está mais desanimado?
E a única coisa que vai levar para sua casa é: puxa vida, que banco duro aquele da igreja. Puxa vida, que calor aquele lá na igreja hoje, pastor Sandro. Vai levar isso para casa. Enquanto eu deveria dizer: a glória do Senhor se manifestou no sobrenatural. Eu vi o Senhor passar bem perto de mim, e eu estiquei a minha mão e eu peguei na orla das suas vestes, do seu vestido, do seu manto, e eu fui curado. Eu deixei a minha tristeza lá no altar, eu deixei o desânimo lá, eu deixei a minha melancolia no altar do Senhor, e agora estou voltando para casa, e vou ter história para contar. Davi diz assim: eu deito e às vezes fico pensando, e o meu coração se enche de ternura, de alegria, quando eu me lembro como eu ia no meio da multidão festiva, dando brados e gritos de alegria. Era um rei, querido, um rei despojado, gritando no meio da multidão. Lembra dele? Com as pernas de fora, gritando, pulando, no meio daquela multidão. Que coisa maravilhosa, você está na presença do Senhor, e levantar suas mãos, neste lugar, onde a presença de Deus se manifesta, e deixar o Espírito de Deus te encher, e voltar renovado para a sua casa, voltar restaurado, curado. Que coisa maravilhosa. Mas você às vezes não tem conseguido isso, porque você está longe demais. A chama do fogo que arde no altar não consegue chegar até você, não consegue te aquecer. Fica de pé, querido. Cadê o grupo de louvor? Vem para cá, vem aqui. Venha, grupo de louvor. Eu quero convidar aqui à frente algumas pessoas. Talvez você vá gastar uma semana, um mês. Espero que você não gaste um tempo exagerado demais, para descobrir em que nível você está. Amém? Espero que você não demore um tempo exagerado demais para descobrir que está tão na periferia, que está tão frio aonde você está, e que quando você perceber, você já morreu congelado. Mas eu quero convidar aqui nessa noite aquelas pessoas que o seu coração está gritando e dizendo: você está na periferia, você está no superficial, mas você a partir de hoje decide e quer começar um processo para ir para junto, para chegar mais perto. Sai do seu lugar. Você, homem, mulher, jovem, adolescente corajoso, sai do seu lugar, vem aqui. Quem sabe hoje é a noite que as brasas do altar vai respingar em você, vai respingar fogo em você, e vai queimar, e você vai começar a se tornar uma brasa na presença de Deus. Às vezes nos iludimos com pensamentos: está tudo bem, está tudo ótimo, mas você sabe que não está. O Espírito de Deus que está na sua vida está dizendo que não está, que você está longe demais, distante demais, você está frio demais, apegado demais com as coisas dessa vida. Sai, vem aqui, vem depressa. Esse é um desafio. Eu disse a você que queria te desafiar. Sabe por quê, queridos? Porque eu tenho desafiado a mim mesmo. Eu tenho levantado as manhãs, as madrugadas, exortado o meu coração a buscar a dependência do Senhor, a sair do lugar tranquilo, do lugar calmo. Eu tenho exortado o meu coração a desistir da acomodação para experimentar o novo. E o Espírito de Deus está tocando você, mas é você que decide. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureça o vosso coração.
Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureça o coração. Grupo de louvor. Quando nós vamos estar adorando,